tema escolhido para hoje é a questão do dinheiro. Normalmente uma questão complicada para quem quer empreender e deseja abrir um negócio por conta própria. Quais são as alternativas? Nós vamos falar do assunto aqui no CBN Goiânia com o professor do MBA Executivo em Liderança e Administrador, professor Jerônimo Mendes. Professor, bom dia. Bom dia, Luiz Geraldo. Tudo bem? Tudo bem. Professor, com relação a este assunto, normalmente as pessoas têm as ideias, querem empreender, querem abrir um negócio próprio. Aí, um dos problemas, talvez um dos maiores desafios, o recurso financeiro para poder colocar essa ideia para frente. O que fazer, professor? Olha, Luiz Geraldo, eu sempre digo o seguinte: empreender no Brasil é uma atividade que realmente é para gente grande, né? Você não tem muitas opções no Brasil hoje, mas mesmo assim as pessoas continuam abrindo negócios todos os dias. Ou seja, qual que é a alternativa? Nós podemos aí enumerar aqui algumas alternativas que seriam mais próximas ou mais fáceis, digamos assim, do que você ter que recorrer a um banco, Luiz Geraldo. Então, o que eu sempre digo para o empreendedor: empreendedor que é empreendedor de verdade, ele não se preocupa muito com isso. Ele vai fazendo, vai construindo a ideia, vai colocando num plano de negócio, vai trabalhando no seu modelo de negócio e depois o que fazer? Chega na questão principal, que é o dinheiro. Como é que eu posso arrumar dinheiro para um negócio por conta própria? Algumas alternativas bem simples, Luiz Geraldo. Poupança da família. Não é possível que você não encontre um pai e uma mãe que não queira ver um filho prosperar. Então essa seria uma alternativa. Se a família realmente concordar e for uma ideia boa, por que não investir naquilo que vai ficar dentro da própria família? Essa, sempre eu digo, é a alternativa principal. Uma segunda alternativa, uma sociedade com amigos que tenham dinheiro. Talvez seja fácil de conseguir dinheiro com amigos que realmente têm capital, que estão dispostos a investir. Porém, tem um problema. Você vai ter um amigo endinheirado, como eu digo sempre, você vai ter um sócio. E quem tem sócio tem patrão. Então tem que se fazer um bom acordo societário e ver se realmente vale a pena construir essa sociedade. Porque também uma sociedade hoje não é tão simples assim. Uma outra questão que a gente gosta de mencionar sempre seria empréstimo bancário em bancos de fomento. Embora bancos de fomento como o BNDES, BRDE e outros bancos regionais sempre exigem do empreendedor uma garantia, que pode ser uma garantia hipotecária, uma garantia previdenciária. Então, muitas vezes, o pequeno empreendedor, ou startup, é como a gente chama, ele não tem essa alternativa, e às vezes fica difícil. Empréstimo bancário em bancos tradicionais, eu sempre digo o seguinte: fuja deles, porque realmente os juros nunca são tão compensadores assim. Ou seja, é como você emprestar em supercheque, embora com um juro um pouco menor. Custa muito mais caro e muitas vezes não cabe no seu fluxo de caixa. Agora, o ideal de tudo seria você arrumar, naturalmente, uma reserva pessoal, uma poupança própria, ou aquilo que a gente chama também de angel investor. São investidores, em geral, pessoas físicas ou jurídicas, né, que estão dispostos a investir em outras empresas. Geralmente startups, empresas que estão iniciantes, e pessoas que têm boas ideias, né. Agora, se você tiver um bem pessoal também, eu sempre digo o seguinte: você pode se desfazer de um terreno, pode se desfazer de uma casa, de um apartamento, de um bem que você não está utilizando no momento. Se você tem fé no taco, tem fé em si mesmo, se você tem um bom plano de negócio, se é uma ideia boa, se você acredita naquilo que você faz, no teu sonho, né, Geraldo, já é meio caminho andado. Por que não arriscar? Não existe negócio sem risco. Não existe negócio que dê dinheiro do dia para a noite. Você, de alguma maneira, vai ter que buscar capital, seja em banco, seja em amigo capitalista, seja por meio de uma reserva pessoal. Não tem como fazer uma ideia prosperar se você não tiver, pelo menos, um início de um capital. Isso seria o básico, digamos assim. Porque, eu não sei se você sabe, a gente sempre costuma colocar essa estatística, né? Menos de 3% das pessoas, dos investidores, empreendedores nos Estados Unidos conseguem investimento. No Brasil nós não temos bem uma estatística apurada, mas eu diria para você que não fica muito diferente disso. Então não é tão simples assim. Por isso que, como eu sempre digo, é coisa para gente grande, coisa para gente determinada, que de fato realmente quer prosperar e se fazer por conta própria. Agora, o cuidado então com esse dinheiro, com esses recursos necessários, começam, assim como tudo, né, que é levado para frente ou que tem sucesso, que é o planejamento, né? Planejar aquilo que será necessário para a execução do projeto? Veja bem, Geraldo, eu sempre digo assim, não existe negócio que não dê certo, desde que você tenha, no mínimo, um bom plano de negócio ou, no mínimo, um modelo de negócio bem definido. Há uma máxima que a gente sempre usa lá na faculdade, na MBA, que é o seguinte: quem quer ser tudo para todos, acaba não sendo nada. Então, um negócio qualquer que seja ele, precisa responder sempre 4 perguntas básicas.
segmento você está, o que você realmente vende, qual é o teu público-alvo e, principalmente, qual é o teu diferencial competitivo. Se você conseguir responder essas 4 perguntas, basicamente elas definem o teu modelo de negócio. Agora, claro, o maior problema dos empreendedores em geral, segundo o Sebrae, fatores condicionantes de mortalidade das empresas, é a falta de planejamento. Sem um planejamento mínimo, Geraldo, não tem negócio que dê certo. Ou seja, você precisa pensar pelo menos nele. Desenvolva um bom modelo de negócio, desenvolva um bom plano de negócio. É o mínimo que se exige. As pessoas se atiram hoje em qualquer negócio, abrem mão de empregos, colocam toda a indenização, vendem imóveis, e mesmo assim não dá certo. Por quê? Porque não planejam, porque fazem tudo meio arriscado. Há um risco a ser corrido? É claro que há, não tem a menor dúvida disso. Todo negócio tem risco. Mas se ele for minimamente planejado, se ele tiver realmente pelo menos os indicadores financeiros de retorno do investimento, de fluxo de caixa, do VPL, que é o valor presente líquido, e alguns outros indicadores-chave, seguramente você tem menos chance de dar errado. As pessoas que prosperam não são aquelas que simplesmente se atiram num negócio qualquer, são aquelas que preveem, que fazem o mínimo de um planejamento e que conseguem vislumbrar pelo menos um horizonte de médio prazo. Isso é essencial. E nem sempre ter o dinheiro é o suficiente, né? Saber executar, planejar é o melhor. Conheço muita gente, né? Desculpa. Eu sempre digo assim, Geraldo, eu conheço muita gente com muito dinheiro, cara, que coloca dinheiro simplesmente para agradar filho, para agradar parente, ou porque acha que você deu bem numa empresa como empregado, pode ser dar bem numa empresa como empreendedor. As competências, as habilidades, Geraldo, para ser empregado ou para ser empreendedor, são completamente diferentes. Algumas, é claro, são coincidentes. Você tem que ter realmente determinação, você tem que saber o que você quer, você tem que ter um horizonte de médio e longo prazo, você tem que ter um pensamento estratégico um pouco mais elaborado, mais elevado, mas uma coisa não está ligada à outra. Você sendo um excelente empregado não significa que você vai ser um excelente empreendedor. Tanto é verdade que a gente conhece pessoas de primeiro e segundo grau, ou até mesmo pessoas que nunca estudaram como outros estudaram e que se deram bem e conseguiram prosperar. A história está recheada desses exemplos. Professor, muito obrigado pela gentileza de nos atender, falar aqui com o público CBN Goiânia. Um bom dia ao senhor. Igualmente, um abraço, sempre à disposição, em geral.